Olá, eu sou Andréa Mello do Nascimento, professora de arte da SEDUC Amazonas e venho compartilhar esse estudo escrito conjuntamente com o professor doutor Walter Frank de Mesquita Lopes, intitulado Espelho de Si, Ensaios Artísticos com Estudantes de Ensino Médio em Manaus. O artigo é resultado de uma pesquisa dentro do âmbito do mestrado profissional em arte, que explora o autorretrato na construção identitária de jovens do ensino médio. A escola em questão é a Escola Estadual Presidente Castelo Branco, situada na zona oeste de Manaus. A partir de observações e relatos informais desses jovens que têm dificuldades de relacionar a teoria com a prática, e também de ter uma sensação de pertencimento e reconhecimento do eu, é que a problemática foi gerada. De que maneira esses jovens gostariam de ser vistos, percebidos, para além da superficialidade das atuais selfies? A hipótese norteadora foi uma introspecção através de práticas artísticas. Sabemos que a identidade ela é multifacetada e isso pode trazer alguns transtornos para essa fase da adolescência, onde o jovem pode então se mascarar, se transfigurar para poder caber em padrões. Então, trazer esse tema para a escola, numa busca de uma não padronagem, faz com que eles interajam e se percebam nessa sociedade atravessada pela diferença, onde a questão do outro deve ser levada em consideração, quando se pensa na diversidade em seus diferentes espectros. O autorretrato, ele foi trabalhado ao longo dos séculos com diferentes técnicas e diferentes materiais, mas traz consigo uma individualidade resultantes de narrativas de memória desse artista ser, uma bagagem social, cultural e histórica que ultrapassa as fronteiras da representação. Compõe-se de uma tríade do eu, um eu subjetivo, reflexivo, criativo, que se manifesta, se materializa numa obra de arte através da experimentação, da observação sobre si. Esse tema, então, foi levado para as turmas de primeiro ano do ensino médio entre os meses de abril e maio deste ano, de 2023, como uma sequência didática com ênfase em processos de criação em arte, tendo a artografia como direcionador metodológico, ao compreender a mestiçagem desse ensino baseado em arte, onde nós temos um professor, artista, pesquisador, onde o seu trabalho ali, ele não é só feito, ele também é vivido. Então, nessas 5 turmas de primeiro ano, 4 tiveram uma aula presencial expositiva, 2 aulas com atividades pedagógicas do livro, com o mesmo tema, e também foram orientados a fazer uma atividade final com técnica mista de desenho, colagem e fotografia. E uma turma, o primeiro ano, 4, ficou com 8 aulas ali reservadas para fazer as atividades sobre esse tema de forma presencial. Então, a primeira aula foi uma aula expositiva, onde foi levado tópicos, né, sobre identidade, autorretrato, processo de criação e exposição. Na aula 2, foi solicitado que esses alunos pegassem uma fotografia sua sem filtros, ou eles poderiam também se observar no espelho e então fazer um esboço inicial do seu autorretrato. Muitos alunos se recusaram a fazer a atividade por alegar não saber fazer ali um desenho. Então, como alternativa, foi levado uma projeção onde eles fizeram os esboços iniciais sobre uma folha em tamanho A3. As aulas 4, 5 e 6 foram direcionadas à produção com a pintura. No início, também tiveram dificuldades, pois eles gostariam de ter feito uma pintura mais realista.
como encontrar o tom da pele ou sair os traços do rosto de forma mais realista. Mas foi explicado para esses alunos que eles poderiam fazer algo que extrapolasse a questão da representação realista. Eles poderiam colocar ali elementos, cores, origem, que fosse muito particular de cada um. Então, a partir dos trabalhos recebidos, 12 trabalhos de técnica mistas, de colagem, desenho e fotografia, foram selecionados, bem como 13 trabalhos de pintura do primeiro ano 4. A aula 7 foi direcionada para planejamento e montagem da exposição. E a aula 8 foi a abertura dessa exposição. Então, estiveram presentes os alunos participantes, a gestora e alguns professores. E todos alegaram nunca terem sido autores e participantes de uma exposição. Então, eles ficaram bem eufóricos, bem animados com esse trabalho. Foi postado esse material na rede social da escola, que acabou repercutindo, e a Secretaria de Educação acabou também publicando e também foi replicado em alguns sites regionais. Além de incentivar o jovem na reflexão da sua identidade, podemos compreender que este percurso é importante e que deve ser respeitado e incentivado na escola. Percebemos também que a turma que fez a atividade de forma presencial pôde assimilar melhor os temas ali expostos e também puderam se engajar mais, se motivar mais às atividades solicitadas. Então, essa sequência didática nos possibilitou observar a imersão desses jovens nessa confraternização de aprendizagem coletiva, revelando o protagonismo juvenil, esse processo de construção de conhecimento individual, por questões que façam sentido para a vida desses jovens. As referências que foram utilizadas no artigo. E eu quero agradecer aqui a essa cidade na qual me recebeu no início do ano. Fui muito bem acolhida e quero felicitar vocês que estão de forma presencial. Muito obrigada.